Boa noite, vamos escutar a pastora Thalita Pereira, aí depois nós vamos orar e vamos à palavra de Deus, NVI, Nova Versão Internacional. É Ana Paula Valadão. Preciso de ti. Rapaz, se tu me ajudar, eu vou levantar um aleluia. Meu Deus, gente, meu celular não destrava com Ana Paula Valadão. Agora, peraí que ele vai destravar, vai abrir com minha irmã, sangue do meu sangue, mesmo pai, mesma mãe, vai ou não vai? Minha irmã tá aqui, gente, fica em pé, Rebequinha. Ela é até parecida comigo, todo mundo diz que ela é parecida comigo, é ou não é? Agradeço o elogio. Vamos lá. Meu Deus, não destravou com minha irmã, deixa eu tentar comigo. Ei, seu destino só destrava com você. Seu sonho só destrava com você. Seu futuro só destrava com você. Ei, Deus não chamou quem é importante, quem tem mais dinheiro, quem tem mais influência. Deus chamou você. Então, da mesma forma que o seu celular não destrava com outro rosto, a sua vida também não. Deus chamou você para destravar a sua própria vida. Vamos orar. Pai, muito obrigada pela tua palavra, que é santa, que vivifica no Senhor, fala conosco, em cada frase, Pai, em cada versículo, Deus, em nome de Jesus, em cada gesto de Jesus, nós podemos aprender. Pai, ensina-nos a ser livres em Ti, destravar nossa vida completamente, abençoa, Senhor, nossas vidas para que nós possamos transbordar para outras vidas, que a gente não descarregue para outras vidas, Pai, que a gente não se esgote para outras vidas, mas que a gente transborde. Deus, que a gente transborde luz e todos os frutos do Teu Espírito, amor, alegria, fidelidade, paciência, benignidade, bondade, mansidão, paz, domínio próprio, em nome de Jesus. Pai, abençoa, Senhor, a leitura dessa palavra e vivifica nosso espírito e que nós possamos destravar as nossas vidas, em nome de Jesus. Então vamos ler João 13, versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Aqui Jesus nos deixa exemplo de que amar é servir e que quem quer ser mestre, líder, também tem que servir. Vamos prosseguir no versículo 6. Então chegou até Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. E quantas vezes que nós não compreendemos por que Deus está fazendo alguma coisa na nossa vida, por que alguma coisa está acontecendo, mas quando a gente olha para trás, a gente entende. Prosseguindo, Pedro disse: Nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não tem parte comigo. Simão Pedro respondeu: Então, Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aqui, com a resposta de Pedro, nós podemos aprender que tem horas que a gente precisa de saber ser servido. E Pedro achou muito aquilo. Não, mestre, você é o mestre, você é o grande, Na cabeça dele não coube. Então, eu não posso deixar você me servir. E muitas vezes a gente faz isso com os nossos líderes, com as pessoas dentro da nossa casa, com os nossos filhos, E a gente tem que saber que tem horas que a gente precisa ser servido. Nós também somos importantes. E isso que Jesus ensinou. Então, se Pedro não aceitasse, ele não teria parte com Deus. Quão grave é isso, E muitas vezes nós não permitimos ser servidos. Jesus respondeu: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Versículo 11. Jesus sabia quem iria traí-lo. Por isso, disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus vestiu a capa,
e voltou ao seu lugar. Então perguntou: entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns aos outros. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, também o façam. Pedro não queria que Jesus fizesse isso porque era como se fosse uma humilhação. Mas a palavra de Deus é bem clara que os humilhados serão exaltados. E ainda mais quando a gente escolhe se humilhar, né? Não porque outros quiseram nos humilhar, mas porque Jesus escolheu servir e mostrar exemplo para que a gente também possa servir da mesma forma. Quando Jesus ele deixa a capa ela representa a autoridade também, né? Então, para Jesus lavar os pés, ele tira a capa e depois ele lava os pés e ele coloca a capa novamente. Então, a gente vai ter 2, 3, 4 posições e a gente precisa de encontrar o equilíbrio. Então, liderar com autoridade, mas também servir. Detalhe, né? Jesus já sabia que Judas o trairia, mas não diz que Jesus não lavou seus pés. Mesmo assim, do traidor, Jesus lavou os pés. E o que isso nos fala, né? Nos fala que o problema de Judas era de Judas. Jesus estava dando para ele todo o amor, atenção, de igual, da mesma forma que ele dava para os outros. Tudo que João aprendeu, o discípulo amado, Judas também aprendeu aos pés de Jesus e com Jesus lavando os seus pés. Tem muita gente que fica com dó de Judas, porque ele já era predestinado para isso. Não. Ele foi o que traiu ele, porque já estava escrito sim, mas ele que foi o que se encontrou na brecha, deixando Satanás encher seu coração. E a mesma coisa pode acontecer conosco. Se a gente deixar Satanás encher a nossa mente, nosso coração e alimentar esses pensamentos, uma hora ele se materializa. Então, como guardiãos do nosso pensamento, nós precisamos guardar os nossos pensamentos em todo o tempo para fazer a vontade de Deus. Não a nossa e muito menos a de Satanás, mas a de Deus. Versículo 16. Em verdade lhes digo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, e nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não me refiro a todos vocês. Conheço os que escolhi. Mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou dizendo isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo que quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, Jesus aqui explica novamente, né, o porquê que ele fez. E falando que nós não somos maiores do que Jesus. Se Jesus fez, nós também precisamos seguir o exemplo. E se a gente seguir, se a gente decidir seguir, nós seremos bem-aventurados. Aí ele vai e fala a respeito de Judas, para deixar escrito que ele falou antes, para que também aqueles discípulos que estavam ali pudessem testificar a respeito de que foi o que João fez e os outros apóstolos. Versículo 21. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se profundamente e declarou: em verdade lhes digo que um de vocês me trairá. Então os seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Então, Jesus, ao pensar, né, e a mesma coisa acontece com a gente, ao pensar o que vai acontecer no futuro, às vezes o nosso espírito se perturba. Nossa alma se perturba. E ele perturbou-se profundamente. E aí ele teve que falar mais claramente a respeito do que estava para acontecer. Olha, é tão interessante como João se refere a si mesmo. E às vezes a gente acha que se a gente se referisse dessa forma, a gente está sendo muito snob, né? Mas olha só o que João fala. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Ele está falando de si mesmo, como o discípulo a quem Jesus amava. Simão Pedro fez sinais a esse discípulo para que perguntasse a quem Jesus se referia. Reclinando-se esse discípulo sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor,
quem é?" Jesus respondeu: "Aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato." Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Engraçado que Jesus não fala quem que ele é, né? E muitas vezes a gente, sem sabedoria, fala de outras pessoas que fizeram coisa ou tá planejando coisa ruim, e a gente fala abertamente por aí, né? E Jesus não falou enquanto um deles não o perguntou. Outra parte que é interessante é que Pedro poderia perguntar a Jesus diretamente se ele estava curioso, mas ele pede João para perguntar. Você acha que Jesus amava mais a João que os outros discípulos? Não. Essa era a forma que João se via, como o discípulo amado. Então, assim também os outros viam, porque a gente é a forma que a gente se vê. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Então, a gente precisa de analisar como que a gente está se vendo, qual que é a nossa identidade em Deus. João era o discípulo amado. Pedro se achava que era o fortão e que ele iria até para a cruz com Cristo. Mas no final, não era bem assim. Mas é muito importante a gente ter uma identidade forte em Deus. Qual que é a sua identidade em Jesus? Vamos continuar? Versículo 27. Logo que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. "O que você está para fazer? Faça depressa", disse-lhe Jesus. No entanto, nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus lhe dizia que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Então, assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: "Agora o Filho do Homem foi glorificado, e Deus foi glorificado nele." Então, todo mundo sabe que era necessário, né, que Jesus fosse para a cruz para levar sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Judas já era ladrão. Ele já estava focado no dinheiro. Então, foi presa fácil para o inimigo. Independente de quem que as pessoas são, tem coisas que elas só são capazes de fazer se elas estiverem endemoniadas. Então, para atrair Jesus, Satanás literalmente entrou nele. Então, ele ficou endemoniado. Versículo 33. "Meus filhinhos, estarei com vocês apenas um pouco mais. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros." Simão Pedro lhe perguntou: "Senhor, para onde vais?" Jesus respondeu: "Para onde eu vou, vocês não podem seguir agora, mas me seguirão mais tarde." Pedro perguntou: "Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti." Então Jesus respondeu: "Você dará a vida por mim? Em verdade lhe digo que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Precisamos ter uma identidade firme em Jesus, mas também nós precisamos ser verdadeiros com nós mesmos, né? Até que lá no Felizmente, né, falo lá em uma das sessões, que eu achava que eu enfrentaria os leões na cova do leão, eu não teria medo. Mas aí, um dia Deus falou comigo, num simples ter medo de uma abelha, de um marimbondo, de pulga, de carrapato. A gente tem medo dessas pequenas coisas. Você acha mesmo que a gente não teria medo na cova dos leões? Então, nós precisamos de ser sinceros, porque é na sinceridade que Deus vai trabalhar. Então, Deus aqui, Jesus sabe de todas as coisas. Então, ele chama a atenção de Pedro. Você dará a vida por mim? Em verdade lhe digo, que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Aqui, Pedro tem a coragem de perguntar diretamente para Jesus. A gente acha que o mandamento de amar uns aos outros, como Cristo amou a igreja, né, é só para os maridos amarem as esposas, mas não, é para todos nós e amar todas as pessoas. Glória a Deus pela palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é maravilhosa. Que Deus continue falando conosco através da sua palavra. Que Deus continue falando conosco através do teu Espírito Santo, que habita dentro da gente. Que a gente possa abrir os nossos corações e a nossa mente
para receber tudo que o Senhor tem para nós. Que principalmente a gente olhe para dentro da gente, para a gente conseguir achar qualquer raposinha, qualquer mal que possa haver nos nossos corações, para que a gente possa se libertar e seguir livres em Jesus, totalmente livres em Jesus, fazendo a vontade do Pai. Amém? E, gente, eu falo aqui, eu tô sendo usada, mas é espada de dois gumes, a palavra de Deus, tá? Tudo que Deus está falando com vocês, Ele fala comigo também, primeiro comigo. Amém? Então, prossigamos com fé e em liberdade em Cristo. Amém. Mais uma última reflexão na escada da vida. Cada degrau é uma conquista e cada escorregão é uma lição. A gente sempre crescendo e aprendendo com cada escorregão. E vamos ter muitos, mas tá tudo bem, desde quando não nos parem. Amém? Que a gente prossiga em fé e em liberdade em Cristo. E lembre, você que vai destravar a sua vida. Beijos!